Vamos lá, salve, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais um vídeo, galera. Mais uma herança maldita do senhor Marcelo Paes no Fortaleza, né? Mais uma herança maldita, amigos. Pois é, a gente sabe que o Fortaleza vendeu, né? O Fortaleza vendeu aí o seu jogador que pertencia 50% ao Fortaleza. O Fortaleza vendeu não, né? Quem vendeu foi o time lá português, né? Que vendeu, fez a venda. O Fortaleza que tinha 50% do passe, né? E que recebeu uma grana muito boa. Ou seja, o time italiano vendeu ele por cerca de 46,5 milhões de reais. Foi a venda. O Fortaleza era para receber a metade. Mas as coisas que acontecem no Fortaleza, elas acontecem de uma forma obscura, sem o torcedor saber, sem a gente saber nada, né? Porque tudo é feito assim, às escuras no Fortaleza, infelizmente. E aí, pasmem, meus amigos, o Fortaleza, que era para receber mais de 20 milhões nessa venda, do atleta só vai receber 17. Agora, o porquê? Pois é, tá aqui, ó. Segundo informação aqui do Futebolês, no contrato de venda do Alex Amorim para o Alvarenga, que é o clube lá que ele pertencia, português, existe uma cláusula que o time português tinha uma opção de compra de mais 20% do passe por 3 milhões. Ou seja, cara, é assim, é surreal, né? Ou seja, você já empresta o jogador com um pensamento de fazer com que esse jogador se destaque, um pensamento, né, que esse jogador se destaque lá para você ter um ganho bom, né, que seria já uma pancada alta, metade, né, mas não. E aí, o que é que o Fortaleza colocou na cláusula lá de contrato, né? Que se o clube português se interessasse, ele ia comprar mais 20% ele poderia exercer, né, mais 20% do que pertence ao Fortaleza. Ou seja, em vez do Fortaleza ficar com 20%, o Fortaleza só ia ficar com 30%. E foi isso que fez o time do Alverca, né? O Alverca sinalizou ao Fortaleza que vai ativar a cláusula ainda dentro do prazo, deixando o Fortaleza com apenas 30% do jogador. Pasmem, meus amigos, né? Do valor aí da venda para o Gênova, o time italiano. Inclusive tá aí ele, galera, ó. Aí foi o vídeo de apresentação dele lá no Gênova, né? Chegou colocando uma fita lá, uma música lá com e depois aparece aí a torcida do Gênova, né? E aí o jogador foi vendido para o time italiano por cerca de 46,5 milhões de reais. O Fortaleza tem direito a apenas 30%, que equivale aí cerca de 13,95 milhões, né? Cara, assim, é um absurdo, viu? É um absurdo. E mais 3 milhões pelo que vendeu para o Alvarenga. Cara, vou te contar um negócio. Vai sobrar aí pro Fortaleza, né? Cerca de 17 milhões, mais ou menos aí. O contrato com o Alaverca, com o Gênova, ainda pode valer mais 2 milhões de euros, né? Caso o Amorim bata, né, algumas metas lá estabelecidas. O Fortaleza tem mais 30% ainda do valor futuro do jogador. Ou seja, se caso, né, o atleta conseguir, vamos dizer, se ele conseguir desempenhar o que foi acordado lá no contrato que teve com Alvaresca, né, que eu não sei o que deve ser partidas em campos, não sei, passes para gol, ou gol mesmo, não sei. Apesar dele não ser artilheiro, de ser um jogador de meio de campo, mas eu acho que deva ser partidas em campo, né? Pode ser isso, a meta que é estabelecida lá pelo time do Gênova. E aí, caso ele consiga desempenhar o que foi acordado lá no contrato que eles fizeram com o time português, o Alverca, pode ser que renda mais aí alguns milhões para o Fortaleza. Cerca de aproximadamente mais uns 3 milhões aí é o que ia ganhar, é o que pode ganhar o Fortaleza caso, né, ele cumpra algumas metas lá no time italiano, tá bom, galera? Mas aqui esse vídeo é só para me trazer
essa herança maldita do Marcelo Paes, né? De praticamente dar tudo de graça do Fortaleza, né? Principalmente a garotada da base, que a gente sabe que saiu, muitos saíram da base do Fortaleza e foram praticamente de graça, né? A preço de banana, a gente viu o zagueiro que o Fortaleza vendeu lá pro, acho que foi pro Olympiacos da Grécia, esqueci agora o nome dele, o garoto da base que tinha muito futuro pela frente e foi vendido por mixaria, né? É, enfim, é isso, é o trabalho obscuro que sempre fez o Marcelo Paes e que sempre foi aplaudido por grande parte da torcida do Fortaleza. Mas eu acho que depois, né, do que ele fez com o Fortaleza, acho que muita gente já não vê o Paes como via antes. Mas eu estou trazendo esse vídeo aí só para mostrar o lado obscuro, né, desse cara que ele fez no Fortaleza aí. Essas lambanças que ele fez no Fortaleza, esses contratos absurdos que ele fez com jogadores veteranos e que deixou o Fortaleza numa crise, num buraco e que a gente está vendo, infelizmente, o Fortaleza tendo que, infelizmente, né, a gente está vendo o Fortaleza, apareceu um negocinho ali, não sei o que foi, enfim. A gente está vendo aí o Fortaleza endividado justamente por causa disso, né? Esses contratos obscuros, né, que fez o Marcelo Paes, principalmente com jogadores veteranos e dando joia a nossas joias da base de graça, né? Como foi a que foi lá para o time do Cruzeiro, que já foi vendido, o garoto também do Cruzeiro, né? Aliás, está sendo vendido, quer dizer, né? Pode render aí mais uns 2 milhões para Fortaleza. Mas é isso, é um dinheiro que não é essas coisas todas, mas que vai ajudar o time do Fortaleza a tirar, pelo menos é o que a gente imagina, a corda do pescoço, porque infelizmente essa nova diretoria do Fortaleza, a gente sabe o nível de incompetência desses caras, infelizmente, aí no comando do Fortaleza. Mas é isso, galera. Valeu, um forte abraço. Notícia rápida aqui no nosso canal. Qualquer novidade do Fortaleza ou outra notícia relevante, a gente traz aqui no nosso canal, tá bom? Valeu, um forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte. Amantes do futebol, seja lá a hora que você abrir esse vídeo, não se esquece de deixar o like, que é importante, e também se inscrever no nosso canal. Valeu!